Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço pra vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Além disso, o Papo no Auge está na plataforma Catarse de financiamento coletivo. Se você é um apreciador do nosso trabalho, seja um assinante do nosso podcast. Vamos pro auge, eis o nome de nossa campanha na plataforma. Vamos amplificar a voz docente, a voz da ciência. O futuro está na moda. O planeta discute intensamente sua realidade e as possibilidades por todo o mundo nos próximos anos. Futurismo não é uma ciência recente. Governos e universidades de vários países já usam foresight para cenários futuros há muitos anos. O assunto, de certa forma, ficou restrito ao universo acadêmico e até hoje é pouco conhecido entre a maioria das pessoas. Com a conectividade propiciada pelo ciberespaço, houve certa ampliação do alcance do tema. Os assuntos ligados ao futuro dominam pautas da sociedade e das organizações. Muitos ainda não compreendem como tópicos ligados ao futuro, no entanto, podem nos aproximar do mundo que desejamos nas próximas décadas. Sociólogos, filósofos, historiadores, trend watchers, áreas de marketing e governo já fazem uso dessas metodologias há algum tempo. O futuro é incerto e desconhecido, mas no presente já temos sinais do que pode acontecer num tempo infinito. E para conversar com a gente sobre esse tema, para lá de especial, para lá de instigante, eis aqui Peter Kronström, head do Copenhagen Institute for Future Studies Latin America, dinamarquês de nascimento e brasileiro de coração. Peter reside no Brasil há 10 anos, dedicando-se desde 2012 a realizar estudos sobre os cenários futuros mundiais. Com MBA internacional, ele já atuou profissionalmente na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul e na Austrália. Peter possui em seu currículo palestras e workshops para eventos da ONU e do Banco Mundial, além de contribuir ativamente para o engajamento do público de diversas empresas multinacionais dentro e fora do Brasil, através da sua característica abordagem por meio de temas que abrangem uma ampla variedade de tópicos, como, por exemplo, a influência de insights e tendências futuras aplicadas ao presente. E seja bem-vindo, Peter! Uma grande honra receber um profissional do seu gabarito com a sua experiência em nosso podcast. E aí, meu amigo, bateu a curiosidade, né? Por que estudar futuros e por que propagar pela América Latina e pelo Brasil o que você aprendeu? E seja mais uma vez muito bem-vindo. Bom, muito obrigado. Bom, é uma longa história, mas eu também posso fazer um pouco mais, como se fala, rapidinho, para não cansar todos os ouvintes do podcast aqui. Mas, primeiramente, né, a gente fala, para falar do futuro, para que se ocupar com o futuro, né? Porque, em realidade, a gente sempre fala que o futuro não existe e o futuro é agora. O que existe sobre o futuro é uma série infinito possíveis futuros, né? Então, a nosso trabalho do Instituto de Copenhagen é muito vinculado a mostrar como ter essa consciencialização de que o futuro está sendo criado no presente e como a gente pode, em vez de só ficar orientando-nos para o passado, orientar-nos para o futuro, talvez ajuda a sociedade em todo para fazer melhoras e para chegar e para fazer um caminho onde a sociedade fica se desenvolvendo cada vez melhor, né? Então a gente tem várias ferramentas para organizações e países e a sociedade para começar a aplicar esse pensamento mais a longo prazo e entender que nossas ações hoje definem o futuro que vamos a encontrar lá na frente, né? Mas muito importante para nós é sempre colocando o foco no presente, que é o único momento que existe, né? É agora, né? Então,
E esse a gente veja que tem nosso histórico, a gente somos um ONG que fomos criados em 1969 por causa de um missionário dinamarquês que entendeu que o mundo está cada vez mais complexo, cada vez mais interligado, cada vez mais globalizado, e era cada vez mais necessário para proteger o valor da nossa sociedade pensar um pouco mais, mudar a maneira de pensar sobre a criação do futuro, né? Para também chegar mais rápido a uma sociedade melhor. Então, esse é rapidinho, né? O meu próprio relação com o Brasil e com a América Latina fui acontecendo. Eu fiz um intercâmbio no meu primeiro carreira, de que estudou comunicação, e fiz um intercâmbio e vivi em Barcelona. E aí eu aprendi que eu gostei, fico muito atraído pela toda a cultura latina e encontrei muitos sul-americanos quando eu vivia em Barcelona e sempre nasceu esse semente na minha coração. Deve ter alguma coisa na América Latina, porque todos os latinos que eu encontrou em Barcelona sempre eram muito festeiros, muito felizes e tinham uma alegria de viver que eu não tinha encontrado antes. E aí nasceu esse semente, precisa conhecer a América Latina. E aí, quando tinha possibilidade, com 30 anos, passou uma viagem para a Argentina e realmente me apaixonou, e aí resolvi estudar, ir à Argentina, estudar um MBA e já o resto é história. E aí eu ficando e curtindo, né? E aí eu vi que esse pensamento do Instituto de Copenhague talvez seria muito interessante trazer para a América Latina e já o resto é história. Esse foi rapidinho. Peter, e como é que se dá essa tua relação profissional com o Brasil, né? Você sai da Argentina e vem para cá. Como é que se deu essa trajetória? Bom, aí foi coisas de coração que me trouxe para o Brasil. Eu sempre tinha minha cabeça, vou passar uns anos na Argentina, depois eu preciso conhecer mais da América Latina, e aí caiu do Brasil. E quando chegou ao Brasil, nunca pensei assim, tipo, vou largar meu país e mudar para a América Latina. Fui acontecendo que eu me adaptou bem e gostou. Quando chegou ao Brasil, realmente me senti como chegou em casa. Não sei como explicar de outra maneira, mas gostei muito. E aí eu vi a necessidade de trazer esse pensamento futuro e também foi uma coisa meio acontecendo, né? E hoje em dia me sinto bem feliz, passando quase 2 anos no Brasil e trazendo também esse pensamento aqui, interactuando, é enriquecedor para mim pessoalmente, mas tanto para o nosso instituto lá na Dinamarca, esse intercâmbio entre o Brasil e Dinamarca, eu acho muito enriquecedor. Temos muito a aprender um do outro, então foi uma coisa que faz sentido e que me fez feliz e ainda está sendo, né? Por isso estou aqui. Que legal, Peter. E que o Brasil continue te acolhendo super bem, né? Como vem fazendo durante esse tempo todo. Indo agora, né, ao cerne do nosso encontro de hoje, quando a gente fala de futuros, de foresight, de prospectiva, do que é que a gente está falando, Peter? Qual é a relação entre os futuros possíveis e o nosso estar no mundo agora, né? Por que entender e dominar os discursos que apontam para os futuros possíveis é relevante, Peter? Bom, na nossa opinião e nossa, vamos falar, insights durante os muitos anos de atuação no mundo como instituto, é que o mundo não é estático, né? O mundo está em constante fluxo. Vemos, por exemplo, agora a pandemia, eu sempre falo que a pandemia é uma coisa bosta, mas a gente sempre precisa olhar para caminhos e sempre precisamos. Nada bosta vem sem coisas boas, né? E se falarmos uma coisa boa da pandemia, é que todo mundo está entendendo que o futuro é realmente muito incerto. O nosso mundo é muito incerto. Nada está escrito em pedra. E o importante desse insight é que a gente tem a responsabilidade na nossa mão de tentar puxar para um futuro melhor e que é possível. E quando todo mundo entenda que o futuro é altamente incerto, nada escrito em pedra, é, é como um semente de poder da transformação, né? Que
que não adianta só aceitar as condições como estamos aqui. Não, podemos influenciar. O mundo está em constantemente movimento e transformação. E tendo essa consciencialização, nos ajuda a transformar nossa sociedade a algo melhor. Então, não é ficar preso de antigos paradigmas, mas romper com esses paradigmas e seguir para frente, né? E falando do papel da educação em tudo isso, né? Quando a gente faz workshops com C-level executivos, etc., qual é o mais importante base para o nosso futuro? Sempre vem a mesma coisa, a educação. A educação é a base para todo aonde a gente vai de aqui para frente. O base precisa ser cuidado e essa base é educação. Bacana, meu amigo. E qual é o papel, né, falando em educação, qual é o papel do Copenhagen Institute for Future Studies na difusão do conhecimento acerca de futuros? Fala um pouco sobre a história do Instituto, Peter, por favor. Perfeito. Bom, a nossa fundador, o Instituto, somos um ONG, somos uma organização sem fins lucrativos. Fomos criados em 1969 de um dinamarquês muito visionário. Ele se chama Torgild Christensen. Ele foi ministro de Finanças. Aí depois ele foi secretário dos países de petróleo da OSCE. Ele foi secretário-geral de 61 até 69, e aí ele voltou à Dinamarca. Quando ele era secretário-geral dos países OSCE em Washington, ele foi amigo de Kennedy e várias outras líderes mundiais, e ele se inspirou muito em volta da administração de Kennedy. Tinha um cara chamado Herman Kahn, que trabalhava muito com projeções de cenários futuros como defesa do Estado. E Torgild Christensen, como ex-ministro da Finança, ele sempre tinha na sua cabeça uma visão de que o mais importante para a nossa sociedade futuro era cuidar o valor da nossa sociedade. Então, ele os inspirou pelo Herman Kahn e a administração Kennedy, e quando chegou à Dinamarca de volta, ele pensou: como podemos cuidar do valor da nossa sociedade? Precisamos ser melhor em enxergar talvez alguns possíveis futuros a vir, para evitar a destruição de valor desnecessário. E com esse insight, ele fundou o Instituto para ajudar a sociedade a se preparar um pouco para esse futuro a vir, né? E de lá a gente está aconselhando países, cidades, empresas e o mundo todo quase estamos ensinando, ou não ensinando, mas ensinando, facilitando esse pensamento de que se podemos transformar a nossa sociedade e deveríamos seguir transformando, porque o mundo não é estático, né? O mundo está se transformando e melhor a gente direcionar a energia com qual a gente está nos transformando, né? E aí o Instituto, para nós, sempre somos um ONG, né? Somos totalmente apolítico. O próprio Instituto é o dono do Instituto, então não temos, como se fala, não temos visão, não temos um partido político, não estamos tentando de ser o máximo possível objetivos nas nossas análises, pelo bem do futuro do mundo. Muito bom, meu amigo, uma grande responsabilidade, sem sombra de dúvida, né? Quando a gente olha para o horizonte, Peter, quais são as mega tendências, sobretudo nos campos da educação, né, das organizações, do trabalho e das pessoas? Bom, tem milhares de macro tendências, ou mega trends, como a gente fala. Atualmente, nossos workshops e nossos cursos, a gente está de olho em 14 megatrends. Né? Um megatrend é tipo um grande conjunto de tendências que tem várias subtendências por dentro. Por exemplo, mudanças climáticas e sustentabilidade é um megatrend, mas por dentro desse tem uso da água, uso da energia, tem várias subtendências. Né? Então, a gente está analisando 14, não vou citar todos, vai ser chato para os ouvintes, mas alguns deles que têm um impacto para o futuro das organizações, claramente
desenvolvimento tecnológico. Mas não é só desenvolvimento tecnológico, tem 14 mais drivers que são importantes, como também desenvolvimento demográfico, que estamos vivendo em uma sociedade que está cada vez mais envelhecendo, vivimos cada vez mais tempo. Claro que a pandemia fez um retrocesso na nossa expectativa de vida, mas vai seguir para frente. Depois, coisas como dentro do desenvolvimento demográfico, temos empoderamento feminino, igualdade entre os sexos, porque muitas vezes o mundo hoje veja futurismo muito vinculado ao desenvolvimento tecnológico, mas não é só isso. E a abordagem de Copenhague é uma abordagem talvez um pouco mais holística e escandinava, que a gente acha muito importante entender a sociedade em seu conjunto. Então, não é só tecnologia, mas também os fatores humanos, como comportamento humano. Eu sempre falo esse provocativo, que em 50 anos ninguém vai lembrar a porra do smartphone, mas provavelmente se viajarmos 50 anos para o futuro e pergunta o que estava acontecendo em volta de 2020, talvez muitas pessoas vão lembrar, bom, realmente, o empoderamento feminino e a igualdade entre os sexos mexeu com a nossa estrutura da família, nossas estruturas sociais. E esse provavelmente vai ter mais efeito da qualquer tecnologia na nossa sociedade futuro, né? Então, eu acho que quando a gente outra coisa como a sociedade da rede, que estamos todos conectados, que somos hoje em dia cada pessoa que tem acesso à internet e um smartphone, somos nossa própria emissora de conteúdo, somos tudo conectados. Esse está rompendo com as antigas estruturas, né? Temos um megatrend como a aceleração e complexidade, cada vez chega mais rápido. Uma megatrend que eu falo muito também é explosão de conhecimento, ou sociedade de conhecimento, que o conhecimento está crescendo de maneira exponencialmente. Então, esse também mexe muito com a educação. Antigo, tipo, 500 anos atrás, que tinha menos conhecimento para conhecer, aí o conhecimento, o sistema educativo era mais estático. Hoje, a gente não precisa aprender um monte de factos, porque esses temos sempre ajudas digitais, etc., mas precisamos saber aprender como aprender, né? E antigamente você aprendia uma coisa e podia se virar do resto da vida, que é esse que você aprendeu. Hoje, com essa explosão de conhecimento, precisamos seguir aprendendo durante a vida toda. Essas são algumas mudanças, né, que está acontecendo. Aí temos outros megatrends como crescimento econômico, que é outra globalização, é outra megatrend, e por aí vai. Então, são realmente grandes conjuntos de tendências que moldam nosso futuro. E o estudo de estudos futuros é tentando de entender esses movimentos e tentando ver onde podemos ter melhoras da nossa sociedade, onde podemos nos alinhar com essas tendências que estão mudando nosso futuro e onde pode ter alguns conflitos. E fazendo essa análise, nos ajuda em a búsqueda de soluções. Búsqueda de soluções como fazer nossa sociedade melhor para as futuras gerações. Que fala portentosa, meu amigo Peter. E como é que a gente se adapta, né, hoje em relação a esses futuros possíveis, né? Como fazer essa transição com o mínimo de impacto negativo? Quais são os atributos que devemos ter ou adquirir agora, visando futuros, hein? Bom, essa é uma pergunta muito vasta e muito boa também, né? E se eu tinha a resposta, tipo, puff, um one-liner, já com certeza, bom, eu acho, para responder, eu acho que os atributos que a gente tem como seres humanos é sentir e questionar. E precisamos, esses estudos do futuro nos ajudam a questionar. Será que a gente está fazendo a melhor coisa? Se eu fiz uma coisa todo o tempo, ou se todo mundo está fazendo uma coisa, não necessariamente é a coisa mais melhor para todos nós que seguir fazendo. Então, eu acho que é muito vinculado de questionar,
realmente questionar essa é a melhor solução e também fazer uma abertura e tentando identificar novas repercepções do mundo, né? E uma coisa que eu acredito que você pergunta a muitos futuristas, vários deles vão falar que muitas vezes só precisamos mudar paradigma para enxergar soluções, né? E eu, como futurista que trabalha mais que 12 anos nessa área, eu vejo que muitas vezes todas as respostas estão à nossa frente, mas muitas vezes o condicionamento que nossa mindset recebeu durante nossa upbringing, durante nosso crescimento, impede a gente ver essas soluções. Por isso, eu acho que o questionamento é tão fundamental para chegar mais rápido a um futuro melhor, né? E isso também aplica pelo sistema da educação, que muitas vezes, talvez, fazer mais do mesmo vai trazer a gente para os mesmos problemas, né? Então, realmente precisamos romper e muitas vezes esse rompimento, eu acho que o sucesso do rompimento depende da liberdade que cada indivíduo na nossa sociedade, no nosso planeta, se sente em se expressionar e abrir-se para novos, como se fala, para novas interpretações do nosso mundo. E nesse papel, o sistema educativo é fundamental, né? E não a trabalhar e não só reproduzir os modelos do passado, mas ajudar a facilitar a abertura para novas percepções de nosso mundo, de felicidade, de que é ser humano no planeta. Que bacana, meu amigo, que bacana. E me permita fazer uma pergunta bastante provocativa. Teremos futuros iguais para cada sociedade? Ou seja, os futuros da Dinamarca serão os mesmos dos futuros daqui do Brasil? Futuros e seu desenrolar irão depender dos mais variados corpos sociais onde eles acontecem? Ou podemos imaginar futuros únicos para a população global? Essa é uma pergunta muito provocativa. Minha resposta também vai ser um pouco provocativa. Eu acho que se olharmos no longo prazo, tudo está caminhando para um futuro único e para um planeta muito mais unido. Mas ninguém sabe de quanto tempo isso vai demorar. Pode ser que esteja aqui a 10 anos, pode ser daqui a 500 anos, né? Porque agora vivemos em um mundo bastante dividido ainda, mas vemos que cada vez mais conexão entre os continentes, conexão entre as diferentes raças, conexão entre os diferentes povos do mundo, né? Tem futuristas arqueólogos, por exemplo, que estudam e eles falam que, bom, a pandemia foi só teste número 1, porque o que está esperando de desafios para a gente lá na frente é muito mais extremo. E, por exemplo, se olharmos de mudanças climáticas, algumas das projeções são que bilhões de pessoas vão ter que se relocalizar por causa de tal subida da mares, né? Então, esse pode ser uma tarefa que realmente nenhum país vai conseguir solucionar sozinho. E precisamos meio... Então, eu acredito que no longo prazo, sem dúvida, estamos caminhando a um futuro muito mais compartilhado entre todos nós. Mas de quando rápido esse cenário vai se desenvolver, eu acho que nadie sabe. Não? Mas eu acho que eu sempre falo esse exemplo. 10 anos atrás, quando eu chegou na América Latina, tinha muita diferença de que falavam meus amigos na Dinamarca, de que falavam meus amigos na Austrália, de que falavam meus amigos aqui na América Latina. E se eu vejo, para mim, uma das maiores tendências dos últimos 10 anos com a mídia digital e os megatrends como sociedade conectada, é que hoje todo mundo fala a mesma coisa. Então já estamos todo mundo está conectado com a família Kardashian, por exemplo, né? Todo mundo está conectado com mudanças climáticas, então eu acho que durante os últimos 10 anos o mundo ficou muito mais unido e muito mais no mesmo mindset e conectado, né? E vemos esse também a expressão da pandemia, e eu acho que muitas vezes quando olhamos a mídia
tem muito foco no tudo que é crise e que é exposta. Mas, na realidade, quando olhamos objetivamente, esse sempre é meu papo. O mundo não está tão bosta, não. Muita coisa está acontecendo. E se olharmos a porcentagem hoje de pessoas que têm vida razoáveis, é muito maior que 50 anos atrás. Então, eu acho que precisamos ter mais foco em identificar o que realmente está bom e bonito desse miraculo que é a nossa mundo, o nosso planeta, né? Então, eu acho que aqui para frente, como futuristas, já sempre sabemos, é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais gostoso planejar o futuro, entender o futuro quando a gente coloca o foco no que está bom, né? E muitas vezes, infelizmente, porque como vemos agora com os algoritmos do Facebook, etc., infelizmente, o que está mais em engajamento muitas vezes é a raiva, né? Das pessoas, a raiva de como está esse, esse e esse. E eu acho que o mundo está se consciencializando, muitas pessoas estão acordando e tentando também entendendo que não se entregar para a raiva, mas se entregar para as oportunidades. E que realmente, nessa perspectiva, eu acho que nunca antes estamos vivendo um momento tão maravilhoso, com tantas oportunidades para frente. Mas precisamos identificar eles, ir atrás deles e ser unidos em buscar essas oportunidades mais otimistas para o nosso futuro, né? Mas eu acho que, como eu, do meu ponto de vista, esse já está acontecendo. E que eu queria voltar a falar, se olharmos a pandemia, imagina esse, todo mundo, se o mundo era tão bosta, ninguém, tipo, quase todo o país do mundo parou a economia para salvar a vida do ser humano. Eu acho que a pandemia nos mostra que os governos, que o povo mundial realmente está valorizando a vida humana em cima de qualquer outra coisa. E eu acho que esse é muito bom para a gente. Esse é um testemunho que o ser humano não é bosta. O ser humano é um bicho carinhoso. Eu acho. Esse é minha que valorizou a vida em cima de qualquer interesses econômicos, né? Em nível global. E conseguimos, estamos saindo da pandemia, se Deus quiser, estamos saindo da pandemia nesse momento e realmente eu acho que como o ser humano atuou durante essa pandemia, a mim me dá esperança. Que bom, Peter, que bom. Palavras alvissareiras, né? E quem serão os protagonistas do futuro, meu amigo? Ou melhor, dos futuros, né? Bom, um pouco do meu raciocínio aqui, os protagonistas do futuro é quem enxerga as possibilidades. É quem tem a coragem de pensar fora da caixa e talvez apontar algo que não é tão evidente, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu estou há anos falando, eu não sei se eu sou protagonista do futuro nem nada, mas eu sei que muitas vezes eu sigo falando, mesmo que as pessoas gostam de ouvir também cenários de crises, de guerra, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, mesmo que não, eu sigo falando essa versão otimista que eu tenho, que realmente vem para mim de análises neutro de que está acontecendo, né? Então eu acho que os protagonistas do futuro, do meu ponto de vista, pessoalmente, são aqueles que enxergam oportunidades e são aqueles que conseguem dar esperança para o povo, né? Eu acho que eles são os protagonistas. Os protagonistas do futuro não são aqueles que seguem pregando miséria, sabe? E incentivando medo, né? Nas pessoas. Esse eu acredito pessoalmente. Mas, claro, nós sabemos de quando rápido essa mudança vai rolar, né? Mas eu acho que estamos, porque uma outra mega trend que a gente veja que é polarização. Existe polarização político, econômico, etc. Já sabemos esse vivendo no Brasil, mas não é só o Brasil, é o mundo todo que tem essa polarização. Então, eu acho que estamos em um momento também
onde essa polarização é tão extremo que talvez ajude a desfazer a polarização no futuro, não? Porque quando uma coisa vira muito extremo, já as pessoas vão perceber, talvez nós somos tão diferentes, talvez não adianta de seguir brigando, talvez precisamos buscar soluções em conjunto, né? Então eu acho que para a humanidade, essa é uma das próximas fronteiras, entender o outro lado e ter um foco em oportunidades e união. E, de novo, voltando ao nosso papo no início, o real protagonista do futuro nem são os otimistas, nem são os negacionistas, nem são que seja. O protagonista do futuro são as futuras gerações. E por isso, o protagonismo do futuro é nosso sistema educativo. E eu acho que um dos protagonistas do futuro é exatamente o setor educativo e a maneira como a gente prepara as futuras gerações e nós mesmos para seguir aprendendo e seguir aumentando nossa percepção do mundo. Ô Peter, e qual vai ser o papel do professor nesse protagonismo, né, em favor de futuros possíveis? O papel do professor está em fluxo, em mudança muito rápido, né? E precisamos implementar um lugar de acolhimento e compaixão e união. E cada vez mais para nosso futuro compartilhado, ter um diálogo livre, que todos vocês podem ser ouvidos, né? E eu acho que eu também, volvendo a uma mensagem otimista aqui, também que realmente é análise do que está acontecendo. Olha, todo o movimento Me Too, todo o movimento do Black Lives Matter, já está acontecendo coisas muito boas para a nossa sociedade, onde cada vez mais vozes são inclusivas, como se fala, ouvidos, né? Então, eu acho que o sistema de educação, não basicamente, mas fundamentalmente, tem um papel fundamental para assegurar os direitos humanos, que cada um de nós pode ser quem somos, em uma sociedade que respeita cada um de nós, independente do sexo, de raça, de orientações políticas, etc., etc. E eu acho que, se olharmos o mundo hoje, estamos muito mais perto de uma visão assim que éramos 50 anos atrás, né? Mesmo que tudo não é perfeito, que tem muito sofrimento ainda, mas estamos melhor que 50 anos atrás. Eu quero alguém que venha aqui falando para mim que 50 anos atrás era melhor, aí eu vou ficar feliz entrar nessa briga, porque realmente eu acredito que, bom, não podemos ter certeza de nada, mas, na minha ponto de vista, estamos melhor que 50 anos atrás, em várias frentes. E para fecharmos nosso grande bate-papo de hoje, Peter, o que podemos fazer, né, ao saber olhar para as mudanças vindas a reboque dos futuros possíveis? Você, e aí já deixou bem claro, né, você acredita de fato, né, em futuros otimistas, apesar dos seres humanos? Sim. Não é só apesar, mas com os seres humanos. E eu acredito também, eu acho que sempre acreditou, mas no bom do ser humano. E no bom de cada ser humano. E eu não acredito que o ser humano nasce mal. Eu acho que... E também eu acho que a gente não tem as respostas, né? Mas eu acho que é importante ser otimista. Mas eu também realmente acho que não sou só otimista por ser pessoa feliz, mas realmente tentando também, olhando nossas análises, me deixa otimista. Então, sim, a minha resposta é que é uma experiência única, que temos todos que estão vivos nesse planeta, temos esse luxo e privilégio de ser vivo, respirar, viver essa experiência de ser humano em 2020, 2021, nesse planeta, e precisamos valorizar isso. E eu
não só acredito, mas eu vejo que o mundo está valorizando isso, que foi mostrado na pandemia, que valorizou o ser humano em cima de qualquer outra coisa, né? E então eu sou otimista, mas eu acho que o mundo precisa lembrar disso. E eu acho também que reconhecer os problemas, mas não ficar preso dos problemas. Eu acho que isso é muito importante, né? E claro, seguir aprendendo e seguir nessa experiência que é ser vivo, ser um humano vivo no planeta e nos entregar e ter fé. Essa é a minha opinião pessoal, né? Não necessariamente do instituto que tentamos não falar tanto. Mas eu acho muito importante ter fé, ter fé no futuro. Não importa do nome de Deus, do nome da religião, mas ter alguma forma de fé. E eu acho que ou mais pessoas que têm fé e que têm o melhor, né? Não importa qual fé, mas precisamos ter fé no futuro, né? E por isso eu estou muito contra todo esse cenários negativos, distópicos sobre o futuro, porque esse tira a fé e faz as pessoas com medo, e eu acho que não é muito saudável para o nosso futuro, né? Mas é uma experiência que talvez é necessário viver. Mas eu acho que ter fé e entender que o futuro não é necessariamente distópico e que cada temos responsabilidade e uma oportunidade para impactar nosso futuro. Eu acho que esse é o mais importante, que esses cenários distópicos muitas vezes tiram a autonomia do indivíduo. Então eu acho que o nosso sistema educativo, o papel fundamental é incentivar a fé nos alunos. E não só a fé cego, mas a fé que eles podem influenciar o futuro deles. E o primeiro passo para fazer isso é a educação. Ah, que bacana. Peter, eu queria muito te agradecer, né, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade. Eu que agradeço. É sempre um prazer compartilhar a nossa análise, o meu análise, onde eu estou agora. Pode ser amanhã, eu vou... Não, amanhã não, mas se a gente encontra em um ano, quem sabe? Eu não posso dizer que não mudou de opinião, mas onde eu estou agora na minha análise sobre o futuro e a experiência de ser humano vivo é que eu falei hoje, né? Bacana. Gratidão, querido. Obrigado. E mais sucesso ainda na tua jornada, que é uma jornada... Obrigado para você também. E quando dá, eu quero voltar a fazer um presencial lá no Joinville ou em Santa Catarina, que está pertinho do meu coração. Passou muito bem, né? E realmente eu sempre vou ressaltar que realmente mesmo com todos os aparentemente problemas, etc., o Brasil é um baita país, né? E eu sempre tenho essa mensagem para os brasileiros, que realmente, parabéns com o país de vocês, é maravilhoso aqui. Obrigado por me acolher bem. Valeu, bom ouvir isso, hein? Bom ouvir isso, né? Que a gente às vezes chuta muito o país onde a gente mora, mas reconhecer que de fato é um grande país com muito potencial. Muito potencial e é um baita país, e muito lindo, riqueza, que tem tudo para estar certo no futuro. E eu tenho certeza que vai estar certo. Valeu, Peter. Obrigado, viu? Grande abraço. Obrigado, um abraço, querido. E nossa DeLorean, programada para o futuro, chega ao seu destino. Fim do Papo no Auge de hoje. Conversamos com Peter Kronstrom, Head do Instituto Copenhague para Estudos de Futuros na América Latina. Foi um baita programa. E lembro a vocês que nos escutam, né? Estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo e quiser ser um assinante do nosso podcast, na descrição deste episódio vou deixar o link para a plataforma Catarse. Ao clicar no endereço eletrônico, você será conduzido até a página do Papo no Auge na plataforma de financiamento coletivo, podendo fazer a sua contribuição para este projeto. Nos ajude, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!